Podcast Conhecendo o Judiciário. Olá, estudante! Começa agora o podcast Conhecendo o Judiciário. Esse é um espaço para você tirar dúvidas sobre o mundo jurídico e conhecer mais sobre o TJBA. Eu sou Rayane Araújo e agora começa o primeiro episódio do nosso podcast. E o primeiro convidado é o juiz Antônio Faisal, que já é magistrado há 22 anos. Ele é mineiro, mas passou para o concurso aqui na Bahia e já começou a exercer então no nosso tribunal. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa rádio. Obrigado, Rayane, e agradeço muito à Ascom pelo convite. É um prazer participar dessa entrevista. Doutor, a gente que agradece e o nosso público, são os estudantes de direito, especialmente os que participam do projeto Conhecendo o Judiciário, que é um projeto do TJBA tocado pela Ascom. Para começar, eu queria que o senhor falasse para eles como que o senhor descobriu a vocação para a magistratura. Rayane, eu ainda procuro minha vocação. Desde novo eu notei que eu não tinha muito talento para grandes coisas, sabe? Nunca fui um ótimo esportista, não sei tocar instrumento algum, e aí eu percebi que minha salvação era o estudo. Daí eu tentei buscar, qual era o ramo, do conhecimento que eu mais me adaptava. As humanas sempre me atraíram mais e, portanto, o direito foi quase que um caminho natural. Talvez a vocação, vamos dizer assim, seja pela possibilidade de tentar fazer o certo, tentar ajudar o outro através da justiça. E daí o direito acabou sendo um caminho mais natural, né? Mas não posso dizer que, sim, extremamente sempre sonhei. Não foi uma vocação que bateu muito jovem, foi uma construção ao longo dos anos. Quando o senhor estava fazendo a faculdade, o senhor chegou a cogitar outros caminhos dentro do direito que não a magistratura? Eu sempre, desde o princípio, foquei nessa carreira do Estado, Então, Ministério Público ou magistratura, mas com preferência a magistratura, e consegui alcançar meu objetivo. Entendi. Então você, estudante que está ouvindo a gente e ainda não descobriu sua vocação, se mantenha no estudo, doutor? É a salvação. A salvação. Muita gente deve pensar, vou para a rede social, virar influencer, mas o estudo é a coisa mais certa que você pode fazer. Aproveitando isso, assim, a rede social, ela é um veículo, para que se consiga alcançar mais pessoas. Não quer dizer que você não tenha de ter uma ciência, um estudo, até para ter o que falar. Sim. Porque ser influencer de nada não me parece o melhor caminho. Então eu vejo muitos professores extremamente competentes, influencers, muitas pessoas que têm bagagem sendo influencers. Então uma coisa necessariamente não atrapalha a outra. Mas na magistratura eu acho que isso é um pouco incompatível, inclusive com recomendações aí do Conselho Nacional. Saibam, portanto, que quando entram na magistratura tem alguns benefícios, tem algumas garantias, vamos chamar assim, mas tem algumas restrições também. O senhor já entrou até no próximo ponto que eu ia abordar. Não deixa de ser um desafio, não deixa de ser um caminho de sacrifícios, doutor? Certamente. Seja porque acaba sendo uma profissão que exige muita dedicação, a quantidade de trabalho é inevitavelmente muito maior do que a capacidade de realização do trabalho. Você precisa, de alguma forma, de uma adaptação até psicológica, de saber que todo dia você vai dormir tendo cumprido o seu papel, mas não tendo zerado o seu serviço, e tem muita gente na sua mesa esperando uma providência. O começo da carreira é um pouco mais difícil em termos de distanciamento da família, morar em lugares onde você não necessariamente escolhe, é para onde te mandam. E depois também a gente escolhe, mas dentro de na hora que a carreira progride, a gente escolhe para onde quer ir, mas dentro de um leque restrito de lugares. Então tem alguns desafios, tem muitas vezes que abrir mão de distância de família, ou abrir mão de estar perto da família, mas ao fim e ao cabo parece gratificante. O senhor é da área criminal?
Já faz 16 anos que eu lido só com a área criminal. Não deixa de ser também uma área, imagino eu, que exige um sacrifício maior, né, doutor? Por todas as especificidades. Sabe que eu não chamaria de sacrifício, não. Eu, ao longo desse tempo todo, nunca tive nenhum problema que extrapolasse o ordinário do trabalho, sabe? Isso nunca veio para o campo pessoal. Eu acho que a partir do momento que você trabalha sendo profissional, sem extrapolar limites, a coisa flui naturalmente. Não vejo isso como um dificultador da carreira, não. Pronto, então, né, além da escolha pela magistratura ou pelo ramo do direito que você vai seguir, se escolher a magistratura, e também tem essas sub-áreas, digamos assim, né? A área da família, criminal, civil. Doutor, como é, né, o dia a dia? O senhor já está há 22 anos aí na magistratura. Qual foi a primeira comarca do senhor? Minha primeira comarca foi Conde, aqui no Litoral Norte. Como pertinho. Que é o dia a dia de um magistrado que está começando? Tem diferença para um que já está há mais tempo? Ou é basicamente a mesma coisa? Eu acho que quando a gente começa qualquer nova profissão ou qualquer nova função, tudo é novidade, então tudo é desafiador, né? Quando eu entrava numa sala de audiência há 22 anos atrás, naturalmente que a tranquilidade não é a mesma com a qual eu lido com isso hoje. Mas, a bem da verdade, os desafios no início da carreira não são tantos vinculados à parte jurídica. Por incrível que pareça, em cidades pequenas, e normalmente a carreira começa por lá, os problemas são mais simples e o juiz novo, ele acabou de passar no concurso, ele está muito afiado, ele sabe toda a matéria. Então o desafio acaba sendo mais do ponto de vista de postura, de como lidar com as pessoas. Então a gestão pessoal dos servidores, a gestão de como ser tratado, talvez pela primeira vez, como uma autoridade, ainda com pouca idade, né? Então a responsabilidade daquele município no que diz respeito ao direito todo nas suas costas. Então os desafios são muito maiores do ponto de vista comportamental, de entender e lidar bem com a responsabilidade, do que propriamente com o dizer o direito. Agora, a rotina de um juiz não é nada diferente de uma rotina de qualquer pessoa. Acorda, toma café, toma banho, vai para o trabalho, passa um tempão lá, volta para casa, tenta descansar, às vezes carrega um trabalho para casa. Às vezes consegue descansar, às vezes não, né? Às vezes não, e no dia seguinte começa tudo de novo. Assim, não tem muita diferença de quem vai para um escritório, de quem vai, né? É basicamente isso. O senhor falou da questão de comportamento. Eu fiquei imaginando, ainda mais em cidade pequena, né? Que todo mundo se conhece, principalmente o juiz. A sensação é que todos os olhos estão na sua nuca. Por onde você passa, as pessoas estão olhando, comentam. Mas, enfim, é saber lidar com isso, com simplicidade, com simpatia. É fazer entender pro morador daquela cidade que você é mais um deles, né? Que não vai se imiscuir naturalmente numa vida social tão intensa, não vai entrar nas fofocas da cidade, não vai ter posição política em relação ao prefeito, à eleição seguinte, mas que você é mais um componente daquele tecido social e está ali para tentar ajudar. É isso aí. Né? E para você que está conectando agora na nossa rádio, nós estamos, né, no nosso episódio de estreia do podcast Conhecendo o Judiciário, e o primeiro convidado que a gente tem aqui é o juiz Antônio Faisal. Ele que é magistrado há 22 anos, é mineiro, mas passou para o concurso aqui na Bahia. Doutor, falando em concurso, tem alguma dica que o senhor dá para quem está pensando, né? Já está na faculdade e já vislumbra esse caminho da magistratura? Tem alguma dica que o senhor dá como técnica de estudo, tempo investido? Se o aluno estudar bastante, tem um ditado latim que é non schola sed vita discimus. Não é para a escola, é para a vida que aprendemos. Se o aluno se desafiar para aprender o conteúdo, não só para fazer as provas, mas para apreender o que ele precisa,
é o passo fundamental. A preparação para o concurso, ela exige um estudo bastante intenso, mas não muito diferente em termos de conteúdo do que se passa 5 anos estudando na faculdade. Então, uma faculdade bem feita significa poupar tempo no futuro para passar no concurso. Técnica de estudo, eu não sei, cada um tem o melhor jeito de aprender, né? Uns precisam falar, outros precisam ouvir, outros precisam escrever, cada um tem que identificar a sua melhor memória, a sua melhor forma de compreensão. E até em termos de tempo, que é um ativo tão escasso na nossa vida, né? E o único que não volta. Então, se a gente perder dinheiro, você tenta ganhar de novo, mas o tempo que passou, o minuto passado, não volta. Não adianta ficar também olhando muito tempo para um livro se perdeu a capacidade de absorção de conteúdo. Então, isso também, cada um tem o seu. Tem gente que estuda 2 horas e se aprendeu tudo que estudou nas 2 horas, de repente é muito mais produtivo do que quem ficou 6 e não sabe nada do que leu ao final das 6 horas. Então, é muito mais uma moldagem muito pessoal de como fazer e o que fazer, e o balanço é até que ponto eu consigo absorver conteúdo durante um dia, né? O que vale muito é a continuidade. Isso é quase como um juro composto, sabe? Você botou um dinheirinho na poupança, ele rende amanhã, ele rende depois da manhã, o que ele vai render daqui a um mês é em cima do rendimento que você já teve nos meses passados. O estudo é muito assim, você vai acumulando conhecimento, conectando um ponto com o outro, então um pouquinho todo dia, ou o máximo que puder, até o ponto que se compreende todo dia, vai gerando juros compostos. Aí uma hora chega a aprovação. A consistência e a perseverança é o que vai fazer diferença no final. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor aqui na nossa rádio, no nosso programa. E se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá, obrigado. Eu que agradeço, e tentar deixar uma mensagem de estímulo para os estudantes à carreira pública. Não acreditem muito no que dizem aí, que o juiz trabalha pouco e ganha muito. Não é exatamente assim. O trabalho é muito, o salário é digno, ninguém espera ficar milionário na magistratura, rico, mas é um salário que dá para viver com bastante dignidade, com uma estrutura que lhe fornece bastante meios para desenvolver o seu trabalho de forma eficiente, e eu digo que ao longo desses 22 anos não há um minuto sequer de arrependimento. Então é uma palavra de incentivo aí para quem quiser encarar a carreira. Que bom, doutor. Nós agradecemos e ficamos por aqui. Mas antes, eu quero deixar o nosso contato para você que quer participar do projeto Conhecendo o Judiciário. O professor responsável pela turma deve solicitar a visita com antecedência, enviando um e-mail para ascom@tjba.jus.br com o assunto Conhecendo o Judiciário. Vou repetir o e-mail: ascom@tjba.jus.br. No dia da visita, os estudantes conhecem os prédios daqui, o prédio principal, localizado no Centro Administrativo da Bahia, o Fórum Rui Barbosa, e adentram, com detalhes, algumas instalações do tribunal. Ficamos por aqui, e lembrando que esse episódio está disponível também no nosso canal do Poder Judiciário da Bahia no YouTube. Até a próxima!